Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Você que tem a palavra do Senhor, abra aí em nome de Jesus. Diga glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Queridos, a partir do próximo ano, se Deus quiser, eu creio que o Senhor vai muito nos abençoar. Quem crê assim, diga glória a Deus. Graças a Deus, a gente está sendo muito abençoado pelo Senhor. O Senhor está enviando almas e está sendo glorificado. Amém? Agora que Deus, Ele já nos deu e está nos dando o crescimento nos cultos de domingo, a gente também precisa focar nas quartas-feiras. Amém, queridos? E o que eu vou fazer? Eu vou pedir a sua ajuda, porque às vezes, sabia que tem um povo domingueiro? Sabia disso? O povo que só vem no domingo, que é a maioria da igreja, o povo domingueiro. Amém? Diga glória a Deus. O que eu vou pedir para você? Na hora do culto, terminou o culto, o que você faz? Senta do lado do irmão. Oi, irmão, como é o seu nome? Ah, meu nome é tal. Você vem só no domingo? Ah, venho só no domingo. Ou então, vem na quarta também, ouvir uma palavra. Deus quer falar com você. Porque a pessoa, ela passa a semana toda sem ser alimentada, isso prejudica espiritualmente. Amém? Em parte é culpa minha, porque eu não anuncio esse culto, mas a partir de domingo eu vou anunciar, e eu quero a sua ajuda para a gente poder ter crentes fortalecidos durante toda a semana, para a glória de Deus. Quem concorda, diga amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia, Atos capítulo 17. Quantos estão muito felizes, digam glória a Deus. Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Deus abençoe nosso querido irmão Júnior, sua querida esposa Cíntia. No domingo, queridos, vocês podem vir bonitos, vocês são bonitos na verdade, porque eu quero receber toda a família em cima do altar, oficialmente como membros da igreja. Tá bom, querido? Podem vir, irmã Cíntia. Eu já liguei aqui domingo agora o seu esposo, mas como a senhora não estava, eu gostaria de receber toda a sua família aqui no altar e abençoá-los. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Inclusive, diaconisa Gabriela, levante as mãos aí. No final do culto, a diaconisa Gabriela vai ficar lá no balcão. Pastor, eu sou membro dessa igreja, eu sou batizado, eu sou membro da igreja. Você vai preencher a ficha cadastral de membros. Amém? Eu creio que até o ano que vem a gente vai chegar até os 100 membros. Quem crê assim, diga glória a Deus. Tem a irmã Clarice, tem a irmã Cris, que não assinaram ainda, tem o obreiro Juarez, que não assinou ainda, a minha irmã que já assinou. Amém? Então, diaconisa Gabriela, já assina o nome delas. Amém, queridos? Quem crê que Deus fará maravilhas aqui, levante as mãos. Vamos à leitura da palavra? Atos capítulo 17 e versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, quantos sábados? 3 sábados, disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Levanta a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, olhe para cá. A palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. Está escrito no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento.
Você sabia que foi com a palavra de Deus que Jesus venceu ao diabo? A Bíblia diz que logo após ser batizado, Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Quando Jesus chega no deserto, o tentador se aproxima. E a primeira tentação, pelo menos a que está registrada na Bíblia Sagrada, é que o diabo olha para Jesus e diz assim: se tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito no livro de Deuteronômio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que novamente Satanás o tenta por mais 2 vezes. Em uma outra vez, Jesus diz assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, querido irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Como é que nós combatemos o mal? Através da palavra de Deus. Como é que nós vencemos a Satanás? Através da palavra de Deus. Como é que nós temos esperança no futuro? Através da palavra de Deus. Como é que eu creio que Deus está conosco? Porque a palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, querido irmão, a Bíblia, ela é a nossa bússola. A Bíblia, ela é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é como o alimento para a nossa alma. O salmista Davi escreveu nos Salmos 1, Davi escreveu: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um cristão que não lê a Bíblia, ele é um cristão que estará desprotegido. Querido irmão, o diabo ele ataca de várias formas a mente. O diabo ataca através do engano, das falsas religiões, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Acredite se quiser. Uma vez eu estava na porta da igreja e uma testemunha de Jeová tentou me convencer. Então, se uma pessoa dessa tenta convencer um pastor, ele vai tentar convencer qualquer pessoa. E como é que eu consigo combater o erro? Através da palavra de Deus. Não é combater a pessoa, é combater o erro, é combater o engano. Então a palavra de Deus, ela tem que ser meditada. O apóstolo Paulo, ele era um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia a Bíblia. Querido irmão, a Bíblia, ela nos faz sermos crentes maduros. O cristão, quando ele se converte, ele é como um bebê, Rodrigo, um bebezinho. Eu tive uma que hoje já tem 5 anos. Quem é pai ou mãe aqui, levante as mãos. Pai, mãe, levante suas mãos. Pois então, quando seu filho nasceu, ele era só um bebê, precisava de fralda, precisava de leite. Depois de quanto tempo que você foi dar a ele comida sólida? Sim ou não? Porque é todo um processo. Quando uma pessoa, ela conhece a Deus, ela nasce de novo, se arrepende dos seus pecados, ela pode ter 50 anos, mas ela é como um bebê em Cristo. Só que esse bebê, ele não pode ser um bebê para a vida toda. Esse bebê, ele tem que amadurecer. O cristão, ele não pode ser um bebê para a vida toda. O cristão, ele tem que amadurecer. Um exemplo: eu não me conformo em ser o mesmo cristão, o mesmo pastor daqui a 1 ano. Não me conformo. Há 1 ano atrás eu tinha objetivos para 1 ano, agora eu já tenho outros. Por quê? Porque a nossa vida, ela é feita de amadurecimento. E quando eu conheço a palavra de Deus, como cristão, eu amadureço, eu fico mais forte,
eu fico mais resistente, eu já não sou mais aquela criança frágil, indefesa, eu já não sou mais aquele bebezinho vulnerável. Agora o meu corpo está crescendo, por quê? Porque ele está sendo alimentado. Quando você lê a Bíblia, quando você aprende a Bíblia, você está alimentando o seu corpo espiritual. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você amadureça. Imagina só, alguém chegar para você e falar assim, por que eu tenho que ser um cristão? Por que o cristianismo é a religião verdadeira? Por quê? Me fala aí. Uma vez, acredite se quiser, numa favela, numa comunidade, eu tinha um homem, e esse homem estava drogado, e ele falou assim, Deus te abençoe. E o que eu vi nisso? Uma oportunidade de levar a ele o evangelho. E eu fui e disse esta frase: somente em Jesus há salvação. De repente chegou um homem endemoniado, possesso, olhou para mim e disse assim, você pode ser preso. Falei, por quê? Porque isso é intolerância religiosa. Em Exu há salvação. Eu falei, está repreendido. A palavra de Deus, ela diz que somente em Jesus há salvação. O cristão tem que estar preparado, porque a vida cristã é uma batalha, a vida cristã é uma guerra. Paulo sabia disso. É por isso que por onde Paulo ia, o que ele carregava com ele? Ele não carregava uma espada de metal, ele carregava a espada do Espírito. E o que está escrito? A Bíblia diz que Paulo, ele chega em uma cidade chamada Tessalônica. Inclusive tem 2 livros na Bíblia com esse nome, 1º e 2º Tessalonicenses. Quando Paulo chegou lá, a Bíblia diz que ele foi até uma sinagoga. O que é uma sinagoga? É como se fosse uma igreja para os judeus, aonde os judeus se reúnem para ler o Antigo Testamento. A palavra dos judeus é o Antigo Testamento. Eles leem a lei de Moisés, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles leem os Salmos, 1 Reis, 2 Reis. Eles leem o Antigo Testamento. E a Bíblia diz que durante 3 sábados, o apóstolo Paulo, ele vai na sinagoga dos Tessalonicenses. Paulo, ele era um mestre judeu. Então Paulo, sempre que chegava em uma sinagoga, ele tinha a oportunidade, lhe era dada a oportunidade. Eu fazia parte, quando criança, de uma igrejinha bem pequenininha, e as irmãs que abriam o culto cantando corinhos, elas perguntavam: alguém gostaria de receber uma oportunidade? Alguém tem um testemunho para contar? Alguém tem uma palavra para dizer? Então era muito comum antigamente, e assim era no tempo de Paulo. O rabi, o mestre, ele tinha a oportunidade de fala. O que Paulo fazia? Quando Paulo, ele assumia a tribuna, ele convencia os judeus que acreditam somente no Antigo Testamento, que Jesus, aquele que foi morto e foi crucificado, é de fato e de verdade o Messias. Era essa a missão de Paulo. E a Bíblia diz, acompanha aí, versículo 3, olha o que diz: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Na mente do judeu, o Cristo seria um grande homem. Não que Jesus não fosse, mas na mente deles, o Messias viria em um cavalo branco, com um grande exército, derrotaria na época os inimigos de Israel, o poderoso Império Romano, estabeleceria Israel como capital do mundo, e lá de Israel governaria as nações. Mas aconteceu o contrário. O Messias, ao invés de nascer num palácio,
nasceu numa manjedoura na cidade de Belém, porque não tinha quarto para ele, para sua mãe e o seu pai dormirem. O Messias, ao invés de entrar em Jerusalém em um cavalo branco, entrou montado em um jumentinho. E as multidões gritando: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O Messias para eles iria derrotar o exército de Roma, mas o Messias verdadeiro foi condenado por um dos romanos, chamado Pôncio Pilatos, e os demais judeus. No final, Pôncio Pilatos lava as suas mãos e manda açoitar Jesus. Então para eles, inclusive até hoje teve um rabino em Israel que disse assim, depois do governo do Bibi, o Bibi é o Benjamin Netanyahu, virá o Messias, porque eles ainda acreditam que o Messias virá em um cavalo branco, com muitos anjos, e estabelecerá nesse mundo o seu governo. Eu creio que o Messias vai vir em um cavalo branco com um exército de anjos, só que para levar a sua igreja, destruir esse mundo, fazer deste mundo um novo mundo, estabelecer a nova Jerusalém, e da nova Jerusalém governar as nações junto com todos os seus santos. Mas eles acreditam até o dia de hoje. Esse rabino disse depois, porque para eles o atual primeiro-ministro é o maior de todos os líderes, o Benjamin Netanyahu, é o homem que está mais tempo no poder. Então eles acreditam que quando o Bibi morrer, ou sair do governo, o Messias ele virá. E Paulo agora, ele chega na sinagoga e ele diz: não, o Messias já veio e vocês o rejeitaram. E Paulo agora, ele convence aqueles homens. Olha, o que Paulo faz? Paulo abre o Antigo Testamento, abre aí o Antigo Testamento, Isaías capítulo 53. Paulo, ele abre o Antigo Testamento e ele diz assim, eu vou provar para vocês que o Messias haveria de padecer. Isaías capítulo 53, eu acredito que Paulo começa pelo capítulo 53, e Paulo começa a ler, veja só: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Paulo dizendo, imagino, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas olha Paulo provando para eles que o Messias tinha que padecer. Versículo 5: mas ele foi ferido, preste atenção, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Paulo agora, conforme está escrito no versículo de número 3 do capítulo 17, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Paulo estava provando, irmã Cíntia, que Jesus tinha que padecer, Jesus tinha que sofrer. Era essa a missão de Paulo, anunciar e provar. E ele continua, e detalhe, e convinha que ao morrer ele ressuscitasse dos mortos. Queridos, o cerne do evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. A morte pelos nossos pecados, e a ressurreição para nos dar a vida eterna.
é o cerne do Evangelho, é o coração do Evangelho, é o cérebro do Evangelho, que Jesus Cristo morreu em uma cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele diz assim, ó: e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Você sabia que antes de Jesus teve pelo menos 20 homens com o mesmo nome, Jesus, que diziam eles serem alguma coisa, e alguns foram mortos, e os seus ministérios acabaram. Só que esse Jesus, chamado o Cristo, ele é diferente, porque esse Jesus é aquele que o anjo Gabriel olhou para Maria e disse assim, ó: e colocarás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse Jesus era diferente. Esse Jesus, ele não tinha sido gerado através da união de um homem e uma mulher, não. Esse Jesus, ele foi gerado através do Espírito Santo, no ventre de uma virgem chamada Maria. Esse Jesus era o Filho de Deus sem pecado. É por isso que Paulo está dizendo, este Jesus, ou seja, já teve vários, mas este aí, ó, este Jesus, nascido de uma virgem, nascido em uma manjedoura, ele é o Cristo. Ele não é o impostor, ele não é o mentiroso, ele não é como os demais que diziam ser grandes coisas, mas na verdade não era nada. Ele não falava grandes coisas de si mesmo, ao contrário, quando abria sua boca, ele dizia: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio a essa terra para ser servido, o Filho do Homem veio a essa terra para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o Cristo que o apóstolo Paulo está anunciando. Este é o Cristo que você precisa confiar. Esse é o Cristo que você precisa depositar sobre ele toda a sua esperança. Não é qualquer Cristo, não é qualquer Jesus. Esse é o Jesus de Nazaré. E Paulo agora estava convencendo eles. Veja só, versículo 4, acompanha aí, ó. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Ou seja, Paulo, ele convencia as pessoas de tal maneira que Jesus era o Messias, que uma grande multidão de pessoas se tornaram cristãos, deixaram a idolatria, a prostituição, a iniquidade, a falsa religião das obras. Eu vou ajudar Deus para me salvar. Deixaram de lado e agora começaram a depositar a sua esperança, irmã Clarice, nesse Jesus que Paulo anunciava e dizia: este é o Cristo, este é o Messias, este é o Salvador. E é o mesmo Jesus que depois de 2000 anos, eu estou dizendo para vocês, convinha que Jesus de Nazaré morresse pelos seus pecados, convinha que Jesus de Nazaré sofresse no seu lugar, convinha que Jesus de Nazaré levasse sobre si, como disse o apóstolo, como disse o profeta Isaías, e ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Convinha que Jesus morresse por nós. Só que este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo, é aquele que nós não precisamos ter medo do futuro. Pastor, mas o mundo está virado de ponta cabeça, mas Jesus ainda continua no controle de todas as coisas. Pastor, mas está tudo dando errado na minha vida, mas Jesus ainda continua no controle de todas as coisas.
Pastor, mas está tendo guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, vendavais, destruição, morte. Mas Jesus, chamado o Cristo, ainda está no controle de todas as coisas. Essa pregação, eu me encaminho para o final, foi tão impactante que muitas almas se tornaram seguidores de Jesus. E a Bíblia diz, e aqui eu encerro, que os judeus da cidade ficaram com inveja. Inveja, porque Paulo era um grande ganhador de almas. Querido irmão, no reino de Deus não pode ter inveja. Cada um recebeu de Deus um talento, cada um recebeu de Deus uma habilidade, uma capacidade. E quando nós nos unimos, cada um com a sua habilidade, diaconisa Gabriela, cada um com o seu talento, quem é que ganha? O reino de Deus. Quem é que é alcançado? As almas perdidas. Os judeus ficaram com inveja, porque a multidão estava indo atrás de Paulo. E o que eles fizeram? Agora, eles contratam um grupo de pessoas e eles invadem a casa de um homem chamado Jason ou Jason. E o que eles queriam? Pegar Paulo. Só que Paulo já não estava mais lá. E por que eles invadiram a casa daquele homem? Porque aquele homem foi um canal de bênção para aquela cidade. Ele abriu a porta da sua casa para o apóstolo Paulo pregar a palavra. Que eu posso lhe dizer algo? Levante sua mão direita para cima. Querido irmão, mesmo diante de lutas, continue sendo um canal de bênção para a obra do Senhor. Mesmo diante das guerras, continue sendo um canal de bênção para a obra do Senhor. Ainda que Satanás esteja se levantando contra você, continue sendo um canal de bênção. Abra sua porta, deixa Deus te usar através da tua voz, através dos teus recursos. Seja um canal de bênção. Veja só, versículo de número 5 diz assim, ó: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, Salomão, ele falou, e eu encerro aqui, que a inveja é a podridão dos ossos. Pior coisa que tem é uma pessoa invejosa, porque uma pessoa invejosa, ela vai querer provar de todas as formas que é melhor do que você, para satisfazer o seu orgulho. Se ela puder te humilhar, ela vai te humilhar. Se ela puder olhar para você e falar que a tua roupa está feia, ele vai falar isso, porque é um coração tão vazio, tão amargo, que precisa provar que é melhor do que você. Só que nós não somos assim. Na verdade, nós achamos os outros melhor do que nós. Eu olho para as pessoas e digo assim: esse aí prega melhor do que eu, glória a Deus por isso. Esse aí é mais bonito do que eu, glória a Deus. Esse aí é abençoado em dobro, mais do que eu. Misericórdia, eu tenho que orar muito ainda. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque esse coração já é satisfeito com uma coisa: Cristo. É o que importa. Eu não preciso ser o melhor pregador, eu não preciso ser o melhor da igreja, o mais bonito. Não, isso aí, vocês são mais bonitos. Vocês são. Isso aí não me interessa. Eles, veja só, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para fora. Queridos irmãos, que sejamos como Jason. Jason pagou um preço, teve a sua casa assaltada, teve a sua casa invadida. Por quê? Porque ele estava sendo um canal de bênção para aquela cidade. Uma cidade inteira foi impactada, porque um homem abriu a porta da sua casa para o maior dos pregadores pregar o evangelho. Talvez você pense assim: ó, o que eu estou fazendo é tão pouco. Você acha isso? Tem um homem, eu falava com a diaconisa Gabriela e o esposo dela hoje à tarde, como a obra de Deus é perfeita, né? Tem uma irmã, Ana, o nome dela, ela até congrega em outra igreja hoje, e muitas vezes eu fui na casa dela e o marido dela estava lá. Só que o marido dela é um homem muito calado, muito quieto. E toda vez que eu via ele, diaconisa Gabriela, eu sempre cumprimentava: ô fulano, meu treino tal. E ele nunca botou o pé na igreja. Domingo eu subi no altar e eu olho,
Quem estava na igreja? Ele. Eu pensei comigo, quem convidou foi a mulher, que ele não vem na igreja. Quando eles subiram no altar, para passar no altar, eu olhei para ela e falei: minha irmã, que bom que a senhora veio, trouxe seu esposo. Ela falou: não, pastor, foi ele que me trouxe, porque foi ele quem quis vir nesta igreja. Na hora, Josué, eu falei: há muitos anos atrás eu subi aquele morro para fazer oração naquela casa, e a palavra de Deus não voltou vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas a palavra de Deus não volta vazia. Jason, ele abriu a porta da casa dele, e Paulo agora ele funda a igreja de Tessalônica. E o que aconteceu? Ele teve que pagar um preço, que invadiram a casa dele. Querido irmão, vale a pena pagar um preço pela nossa fé. Ainda que o diabo se levante, ainda que venham humilhações, ainda que venham perseguições, ainda que o teu marido diga para você: vai morar na igreja? Vai na igreja de novo? Mais um culto? Já não foi segunda-feira? Já não foi domingo? Vai na igreja de novo? Venha e deixe o resto na mão de Deus. Vale a pena, irmão, sabe por quê? Porque a semente que você está plantando, a palavra não vai voltar vazia. Eu nunca acreditei, porque aquele homem nem abria a boca, ele abria, Josué. Eu falava com ele, ele só fazia assim, ó. Tá bem? Tá legal? E eu pregando a palavra, ele não falava, mas ó, tem 2 ouvidos, e o poder não está na minha educação ou gentileza. O pastor Johnny é gentil. Não. O poder está em quando eu abro a boca para falar da palavra de... Aí, irmão, ele podia estar lá no canto, ele ficava no canto só ouvindo, e a palavra de Deus como uma flecha entrando no coração dele. E domingo ele estava na igreja, e eu vou visitar ele novamente, e eu creio que, se Deus quiser, vai ser mais uma alma alcançada pela graça de Jesus. Pague o preço que for, irmão, permaneça firme, mesmo diante das lutas. A luta não é para sempre, não. A guerra não é para sempre. O choro dura uma noite, diz os Salmos, mas a alegria vem pelo amanhecer. Jason pagou o preço, mas foi um preço que valeu a pena. Querido irmão, eu te pergunto: vale a pena pagar esse preço? Por amor a Deus, por amor a Jesus? Lembra de onde Jesus te tirou? Essa lutinha não vai te derrubar. Essas palavrinhas que tu está ouvindo, do tipo, vai na igreja de novo, não pode te afastar da presença do Senhor. Quer um conselho? Quer um conselho? A oração do sábio é o silêncio. Vai na igreja de novo? Vai orar de novo? Vai ler a Bíblia de novo? Daqui a pouco ele vai dizer assim, ó: então ore por mim. Diga glória a Deus. Daqui a pouco vai dizer assim, ó: então eu vou na igreja junto com você. Querido irmão, olha a continuidade, veja só: porém não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes homens têm alvoroçado o mundo e chegaram aqui também. Eles disseram assim, ó: esses cristãos, e eu encerro a minha palavra, estão virando o mundo de cabeça para baixo. Querido irmão, que você seja um cristão fervoroso. Cristão fervoroso. Cristão fervoroso não é aquele que grita, não é aquele que pula, não é aquele que faz barulho, é aquele que abre a boca e fala de Jesus Cristo. Domingo, teve um rapaz, eu orei por ele aqui no altar, e ele ofertou vários produtos de limpeza para a igreja. Aquele homem, ele estava parado no portão, eu estava no carro, e o Espírito de Deus falou: para o carro. Eu parei o carro, peguei a espada do Espírito e fui até ele, pedi licença e disse: eu posso ler uma palavra para você? Pode. O apóstolo Paulo escreveu que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Peguei o contato dele, disse quem eu era, pedi a ele perdão. No outro domingo ele veio na igreja, estava quase entrando para a igreja dos Mormons.
Eu convenci ele pela palavra, que somente em Jesus há salvação, e somente a Bíblia é o livro e a palavra de Deus. Ele se batizou, é um membro da igreja, e Deus está transformando ele dia após dia. Então, ser um cristão fervoroso é Deus tocar seu coração e você abrir a sua boca e falar da palavra de Deus. Fique de pé, igreja. Que sejamos como Paulo, que sejamos como Timóteo, que sejamos como Jason, que possamos ser generosos com a obra de Deus. Queridos irmãos, a gente pensa que o pastor é o ganhador de almas, que é por causa do pastor que a igreja enche. Não, nada disso, irmão. Tem gente que é membro da igreja porque recebeu um abraço lá na porta. Tem gente que é membro da igreja porque recebeu uma oração aqui na frente do altar. Tem gente que é membro da igreja porque teve alguém aí na cadeira que sentou do lado dele, conversou com ele. Querido irmão, Deus todo culto, todos os dias, te dá uma oportunidade. Às vezes, e eu encerro aqui, acaba o culto, as pessoas já correm para casa, quer um conselho? Olhe para alguém que está ao lado, veja se aquele irmão é novo na igreja, sente do lado dele, pergunte como ele está, diga que você quer orar por ele, diga que você quer ajudar ele. O pastor, irmão, o pastor é apenas uma das ferramentas que Deus usa na igreja, é você que Deus quer usar. Comece já a partir desse domingo. Olhe para alguém e diz assim, ó, não seja um crente domingueiro, vem na quarta também ouvir a palavra, diga glória a Deus. Ganhe almas. A palavra do Senhor diz que aquele que ganha almas, sábio é. Levante suas mãos.